Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos, Senhor Deus, ter esse tempo de comunhão com os nossos irmãos e nós também podemos abrir a Tua Palavra. Que o nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações nessa manhã. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos e que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, uma vez eu fui fazer uma visita na casa de umas pessoas e aí cheguei lá e essas pessoas já tinham uma criança. E aí eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma oração? Aí eles falaram assim, sim, claro, pode fazer a oração. Aí fiz uma oração para agradecer pelo alimento que nós iríamos estar comendo naquele lugar. E a criancinha ficou olhando assim, sabe? E aí quando acabou a oração, criança é muito espontâneo, né? E aí a criança falou assim, ô tio, por que você orou? Aí eu falei, né? E aí eu fui explicar para a criança por que a gente orou naquele momento. Mas teve uma outra situação, que estava num outro lugar, e era uma outra criança, mas essa criança conhecia as coisas da Bíblia. E uma vez a criancinha falou assim, olha, Deus não sabe de todas as coisas? Eu falei, sabe. Deus é todo poderoso? Então a criança sabe, a criança já tem algumas ideias. Aí ela falou assim, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Ele já sabe de todas as coisas, ele sabe do que eu preciso, então por que eu preciso orar? Ele já sabe. Aí eu falei assim, é uma ótima pergunta, não é? Por quê? Mas a criança ela fez essa pergunta na inocência mesmo, assim, por que eu preciso fazer isso? E por que nós oramos? Ela não estava querendo, sabe aquelas perguntas que a pessoa quer te derrubar, né? Mas não era essa, era uma pergunta sincera. E aí a gente foi conversar sobre isso. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre oração. Por que nós oramos, como nós oramos, e nós vemos que na Bíblia tem várias orações. No Antigo Testamento, quando eles iam buscar a Deus, eles oravam e Deus falava com eles o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer, quando deveriam fazer. E quando eles não buscavam a Deus, os irmãos sabem o que acontecia, né? Quando não buscava a Deus, eles falavam assim, não deu certo, agora vamos buscar a Deus. Aí eles iam buscar a Deus depois que já tinha dado problema. Muito bem. E eles então nós vemos vários exemplos no Antigo Testamento de orações de grandes homens, grandes mulheres que oraram e Deus respondeu a oração dos teus filhos, dos profetas, dos reis que tiveram no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus ele está ali fazendo o seu sermão do monte, que é um sermão, são vários capítulos do livro de Mateus, e quando ele está fazendo isso, ele fala para as pessoas como que elas deveriam orar. E é a oração que nós sabemos de cabeça. E a gente sabe essa oração de cabeça e às vezes a gente não se atenta nos detalhes, na profundidade daquilo que a gente está falando. E às vezes a gente decora e a gente virou uma reza, não é uma oração. Você simplesmente falou aquilo ali, pronto, já orei, agora eu vou seguir minha vida. Mas essa oração, que eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor, que está lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 5, em que Jesus está falando como que nós devemos orar. E aí nós vamos responder a pergunta da primeira criança, que falou a respeito da oração por causa da comida, e da segunda criança, que falou a respeito do porquê eu preciso orar, sendo que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, na meditação dessa manhã, nós vamos então estar vendo essas questões. Mateus, capítulo 6. Então, em Mateus, no capítulo 6, começando a partir do verso 5, diz assim, e quando orares, Jesus está falando, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo que eles já receberam o seu galardão. Então Jesus, quando ele está mostrando para as pessoas como que elas devem orar, ele está dizendo assim, olha, o exemplo que vocês têm
é daquelas pessoas que gosta de se aparecer, gosta de fazer as orações em público e tudo mais. Esse é o exemplo que eles tinham na época, que eles viam. Então, pelo que nós vemos aqui, o costume era, nas esquinas das ruas tinha aqueles homens que oravam alto para que todo mundo pudesse ver que era eles que estavam orando. Ou quando eles estavam em pé na sinagoga, para todo mundo falar, olha como ele é espiritual, essa pessoa que está orando e tal. E ele achava que isso era o máximo. E ele está dizendo assim, então, na verdade, eles já receberam o seu galardão. Mas aí a gente pega e vê o verso 6, que ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então você vê que Jesus ele vai trazer uma dimensão da oração que não era o que eles estavam acostumados. O que eles estavam acostumados era ver aqueles homens orando alto para todo mundo ver, ou nas esquinas, era isso que eles estavam acostumados. Mas Jesus fala assim, olha, mas eu quero que vocês aprendam uma outra forma. É lá no seu quarto, é só você e Deus. Ali você pode orar e ali Deus vai falar com você. É um momento só você e dele. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vê que, olha só, ontem eu estava numa festa. Teve um casamento, e quando acabou o casamento, teve um almoço. E a gente estava num lugar assim, e tinha mais de 100 pessoas ali, todo mundo falando. E eu querendo falar com as pessoas que estavam ali perto de mim, bebendo água o tempo inteiro, que eu estava forçando a minha voz para poder conseguir falar e a pessoa me entender. E às vezes alguém falava, e eu falava assim, desculpa, o que é mesmo que você falou? Aí a pessoa falava de novo, tá. Porque tinha um monte de gente falando e tava. Então, para você manter a atenção na pessoa com quem você está falando, sendo que tem um monte de coisa, é muito mais difícil. Por quê? Porque tem um monte de coisa para tirar a sua atenção. Mas aí Jesus fala assim, olha, vai no quarto, fecha a porta e fica só você e Deus ali. E aí, o que ele está falando assim? Olha, para tudo que está acontecendo e tenha esse tempo de qualidade com Deus. E é só você e ele. E aí ali não tem nada que vai dispersar, que vai fazer com que você pare. Não, porque ali é você e Deus. Então olha só a dica, né? O conselho que Jesus está dando para aquelas pessoas. E ele dá um outro. E ele fala assim, e o verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui Jesus pegou pesado, né? Porque ele pensa assim, tem gente que fala a mesma coisa, e já parou a pensar? A gente pega e, vamos supor, a gente está em casa, está em família, você pede para a pessoa assim, olha, você poderia fazer tal coisa para mim? Você poderia fazer tal coisa para mim? Você pode fazer tal coisa para mim? Você pode fazer... A pessoa fala assim, cara, já ouvi. Já sei, eu vou fazer. E aí você continua. A gente fica pensando assim, é uma coisa boba. A gente fala assim, ninguém faz isso. Então, mas com Deus a gente faz. E aí a pessoa fala, e ela fala de novo. E eu acho que Deus deve estar assim, olha, eu já ouvi já, meu filho. Eu já ouvi, não precisa ficar repetindo o tempo todo. Por quê? Porque ele diz assim, não usei de vãs repetições. É quando você está repetindo uma coisa que você não está nem prestando atenção naquilo que você está falando. E às vezes acontece isso. Às vezes nós falamos com Deus. Sabe quando a gente decora a oração do almoço, né? E aí você sempre fala a mesma coisa. E aí quando acaba você fala assim, o que você orou? Não sei, eu orei. Entendeu? Mas você orou e você mesmo não consegue lembrar o que você orou. Por quê? Porque você já está no automático ali já e vamos comer. E depois você sai de manhã, você fala assim, o que você orou hoje de manhã? Não sei, mas eu orei. Aí você fica pensando assim, ele coloca assim, não usei de vãs repetições como os gentios que fazem isso. E acha que se fazer dessa forma vai dar certo. Mas não. E ele continua, no verso 8. E não vos assemelheis, pois a eles, pois o vosso Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Aí, lembra aquela criança que estava conversando comigo? Ela sabia desse versículo, ela falou assim, mas se Deus sabe, por que eu preciso orar? Não é? Mas então, Jesus disse isso e Jesus mesmo fala que nós precisamos orar. E olha o que ele diz. Ele diz assim, portanto, orareis assim. E aí Jesus vai dar um exemplo de como que nós devemos orar.
Deus sabe todas as coisas? Sabe. Você vê o salmista fala assim que Deus nos sonda e nos conhece. E Deus nos sonda e nos conhece mais do que nós mesmos. E você sabe que é verdade? Porque às vezes tem alguns momentos da nossa vida que a gente está diante de uma situação que você nunca passou. E aí você reage de um jeito que você fala assim, gente, eu nunca pensei que eu iria dar esse tipo de resposta. Eu nunca pensei que eu iria reagir dessa forma. Nem nós mesmos nos conhecemos. Mas Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Mas mesmo assim, ele coloca aqui, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus já começa dizendo, olha, quando você for orar a Deus, você pode chamar ele de Pai. Ele é o soberano, ele é o onipotente, o onipresente, ele é o criador do universo, ele sustenta todas as coisas na mão dele, mas ele também é seu Pai. Então você pode chamar ele de Pai. Olha só a proximidade que Jesus traz Deus das pessoas. Em que no Antigo Testamento eles achavam que Deus estava lá, né? E aí ele fala assim, não, Deus é tudo isso, mas ele também é seu Pai. Você pode trazê-lo para perto e você pode conversar com ele assim. Você fica imaginando, né? Imagina, a gente pode pensar assim, grandes homens poderosos no mundo, né? Esses presidentes dos países superpotência. Aí você fala assim, nossa, mas o filho dele chama ele de pai. Ô pai! E os outros chegam, olha, será que eu poderia ter um tempo para poder conversar com o senhor? Tem que marcar a hora. É aquela coisa toda, porque o cara é um super importante, é o presidente de uma superpotência no mundo. Mas ele tem um filho e às vezes o filho dele chega, é diferente, né? Então, Deus fala assim, Jesus fala assim, olha, Deus é tudo isso, mas ele também pode ser seu pai. Então pode chamá-lo de perto, pode trazer para perto de ti. E aí o texto continua, verso 10. Desculpa. Vós orareis assim, verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Além de você trazer Deus para perto por ele ser seu pai, mas santificado seja o teu nome. Então você não chega de qualquer jeito. Você não pode chegar para Deus de qualquer maneira. Você tem a reverência a Deus, precisa continuar. Ele é seu pai, mas ele é santo. E ele é todo poderoso também. Então a forma como nós chegamos a ele tem que ter essa reverência, tem que ter esse temor. E o texto continua, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, essa parte aqui das nossas orações modernas, nesse mundo pós-moderno, essa parte foi tirada da Bíblia. Não tem esse, venha o teu reino, venha o meu reino e seja feita a minha vontade. E é isso que nós vemos muitas pessoas falarem. A gente acorda de manhã e fala assim, Senhor, anota aí, hoje preciso disso, preciso daquilo outro, e é como se Deus estivesse assim, mais alguma coisa? Tá, isso aqui você quer que cor? Cor tal, isso aqui. E Deus está anotando tudo e você está só falando, anota aí, Senhor. Aí você fala, não, eu não faço isso. Não, a gente faz sim. A gente fala assim, Senhor, preciso disso, preciso daquilo. Mas é que a forma como nós tratamos Deus é como se nós fôssemos o Deus e ele fosse o servo. Mas o texto fala que não, que venha o teu reino e seja feita a vontade dele e não seja feita a vontade nossa. Então, dia após dia, quando nós acordamos pela manhã, nós precisamos pensar qual que é a vontade de Deus para a minha vida hoje? E o que eu posso fazer para Deus hoje? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser onde você for, mas é a vontade, é o que Deus quer que você faça. E como Deus quer que você faça. E quando Deus quer que você faça. A oração já começa assim. E a gente vê que hoje em dia não é isso que acontece. Hoje em dia nós queremos ser o centro das atenções. Hoje em dia tudo é para o homem. Mas na verdade tudo é para Deus. Não é para nós. E a gente vê que quando nós pensamos assim, nossa oração vai ser diferente. A forma como nós vamos pedir para Deus vai ser diferente. Porque nós vamos pedir algo que seja para a glória de Deus. Nós vamos pedir algo para que seja estabelecido o reino de Deus aqui. Nós vamos pedir algo que seja aquilo que Deus está querendo que nós venhamos a fazer, e não nós.
E o texto continua. Mas antes disso, o texto finaliza assim, ó. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe que teve um momento em que o próprio Jesus, quando ele está ali angustiado, porque ele sabe que vai acontecer a crucificação, ele pega e fala assim, Senhor, a gente viu hoje pela manhã sobre procrastinação, né? Jesus podia falar assim, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para a semana que vem. Ele sabia o que ia acontecer, e ele sabia que ia doer. Porque Jesus era Deus, mas ele era homem. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. E aí Jesus chega àquele momento em que ele sabe que vai acontecer aquilo, e ele fala assim, Senhor, se for possível, vamos deixar isso aí para lá. Quando ele coloca, né, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que ele fala depois? Mas que seja feita a tua vontade. Querido, se o próprio Jesus falou assim, quem somos nós para falarmos para ele que seja feita a nossa? Se o próprio Jesus disse que se fosse feita a vontade de Deus na vida dele, quem somos nós para falar assim, não, é do meu jeito. Quem somos nós para podermos fazer isso para com Deus, não é verdade? Muito bem, mas o texto continua. E o texto diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, é Deus que dá as coisas para nós. É Deus que dá as coisas para a gente, nada vem de nós mesmos. E aí, quando eu estava naquela casa, daquela criança, conversando com eles, eu falei assim, respondendo a pergunta da criança, lembra? Que a criança falou assim, tio, por que a gente tem que orar? Eu falei assim, então, nós temos que orar, porque essa comida que está aqui por quê? Aí a criança falou assim, porque meu pai e minha mãe comprou. Eu falei, mas o seu pai e sua mãe comprou? Por quê? Porque eles têm dinheiro. Eu falei, como é que eles conseguem o dinheiro? Conseguem o dinheiro com o trabalho. Eu falei, muito bem. Eu falei assim, por que eles trabalham? Aí a pergunta já começou a ficar mais difícil, né? Aí eu falei assim, olha, quem que deu saúde para a mamãe e o papai trabalhar? Aí a criança ficou assim, ela falou, eu acho que Deus. Eu falei, muito bem. Eu falei assim, quem é que deu a sabedoria, o entendimento, a inteligência para o seu pai e a sua mãe trabalhar naquilo que eles trabalham? Aí a criança já entendeu que a resposta era Deus. Deus, falei, muito bem. Falei, quem é que deu o corpo perfeito, com mão, com braço, com olho, com pé, com tudo para os seus pais? Aí eles, Deus. Aí eu comecei a fazer essas perguntas. E a criança foi respondendo, Deus, 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 Deus. Eu falei, muito bem. Eu falei assim, então, essa comida que a gente está aqui por causa de quem? Aí a criança falou assim, é por causa de... Então, a primeira ela disse que era por causa da mãe e do pai. Mas aí depois que a gente começou a fazer essas perguntas, a criança falou assim, tá aqui por causa de Deus. Eu falei, exatamente. Então é por isso que nós oramos para comer. Porque tudo isso que tem aqui não é por causa do papai e da mamãe, é porque Deus providenciou todas as coisas para que o papai e a mamãe conseguissem trazer a comida aqui. Pronto, criança aprendeu que precisava orar. E aí o que aconteceu? Passou um tempo... Os pais chegaram falando assim, Mauri, agora a gente tá lá em casa e às vezes a gente esquece, porque os pais não oravam com os filhos, viu gente? Não é assim que tem que fazer, nós temos que orar com os filhos. Mas no caso desse casal, eu esquecia de vez em quando. E aí a criança falava assim, mamãe e papai, a gente não vai orar? Aí eu falei, agora a criança vai cobrar vocês, porque vocês têm que orar pro alimento. A gente fica pensando assim, então... É Deus que dá o pão nosso de cada dia. E quando nós lembramos disso, nós entendemos o quanto dependente nós somos dele. Porque senão a gente começa a achar que nós é que somos donos das coisas, e nós não somos donos de nada. Todas as coisas vêm dele. E por isso, quando nós entendemos que todas as coisas vêm dele, nós dependemos dele e nós damos graças a ele pelas coisas que ele tem nos dado. E o texto continua, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa parte aqui também a gente pensa assim, né? Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, eu não perdoo ninguém, né? Tem aquelas pessoas assim, né? Se fez, toma também. E se aconteceu tal coisa, nunca mais olho na cara. E não sei o que. Tem aquelas pessoas, os durão, né? Tem aqueles assim. Então, mas o texto... E é interessante que tem muitos cristãos que às vezes falam isso. E a gente pensa assim, será que essa pessoa conhece a oração do Pai Nosso? Né? Porque aí essa pessoa é aquele que não perdoa ninguém. Mas chega no final de semana, Senhor, me perdoa por ter feito tal coisa. E Deus está falando assim, como é que você quer que eu te perdoe, sendo que durante a semana você não perdoou ninguém? Né? O texto está dizendo aqui, perdoa-nos assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora a gente fica parando para pensar assim, mas por que eu tenho que ficar perdoando?
Se a gente fica perdoando, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Mas a gente pede perdão para Deus e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não é verdade? A gente fica pensando assim, quantas vezes você pede perdão para Deus da mesma coisa que você fez? Nós somos falhos. Então, assim como Deus nos perdoa várias vezes das coisas que nós fazemos, nós também podemos perdoar as pessoas que acabam nos ofendendo, porque nós também ofendemos as pessoas. Não é só as pessoas que nos ofendem, nós também ofendemos muito as pessoas. Já parou a pensar? Se não houvesse perdão, como é que seria isso? Então, na oração, nós vemos que para nós nos relacionarmos com Deus e para que a gente possa entender o que Deus pode fazer por nós, nós temos uma parte nisso. Deus tem a parte dele, que é sempre muito mais difícil do que a nossa. Mas a nossa parte também é necessária. Se nós não fizermos a nossa parte, por que a gente vai pedir para Deus fazer a parte dele? Não é verdade? Então Deus nos perdoa, desde que nós também perdoamos os demais. Se nós não perdoamos os demais, como é que a gente vai pedir para que Deus possa nos perdoar? Isso é muito forte. Por quê? Porque falar é fácil, o difícil é fazer. O fazer que é o complicado. Vim aqui na frente e falar assim, queridos, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Então, mas é na segunda-feira, é na terça, é na quarta. Quando acontece aquelas coisas, você fala assim, tem que perdoar isso aí, Senhor? É, tem que perdoar. E tem que perdoar isso aqui, Senhor, me ajuda. E, Senhor, queridos, nós somos tão dependentes de Deus, que até para perdoar as pessoas, nós precisamos de Deus. Até para isso, sabe por quê? Porque a gente não consegue. A gente não consegue perdoar. A gente fala assim, se eu pudesse eu pegava no pescoço desse cara. Mas isso é o que a gente quer fazer. Mas aí é nesse momento que a gente fala assim, Senhor, me ajuda, porque eu preciso perdoar. E aí, se a gente orar, e a gente orar com sinceridade, eu estou falando sério, queridos. Se nós orarmos com sinceridade no nosso coração, em falar, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, Deus ajuda você a conseguir perdoar. Mas se a gente falar assim, eu não vou perdoar, queridos, aí Deus não vai chegar chutando a porta para que você possa fazer aquilo. Mas nós precisamos, sim, perdoar as pessoas e aí Deus nos perdoa também. E o texto continua. E o texto diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, queridos, tentação é diferente de provação. Provação, quem põe na nossa vida é Deus. Quando o povo saiu do Egito e foi chegar na Terra Prometida, eles tiveram que passar por um deserto. E nesse deserto, eles não tiveram opção, eles tinham que passar por ali. E enquanto eles passaram por esse deserto, Deus estava provando o coração deles, para que eles pudessem entender do relacionamento que eles precisavam ter com Deus. Mas isso é provação. Tentação, então quem prova é Deus, mas quem tenta é o inimigo. E o inimigo, ele chega para você e fala assim, olha, eu tenho isso daqui para você, você quer? E aí é você que pega para você. No caso de Deus, Deus coloca você naquela situação. A doença chegou, e agora? O desemprego aconteceu, não tem o que você fazer. Está desempregado, não tem o que fazer, está com aquela doença, não tem o que fazer, aconteceu alguma coisa, desmoronou a casa, não tem o que fazer. Agora a tentação é, olha, o que você acha de você fazer isso daqui? E aí você fala assim, eu vou ou eu não vou, eu vou ou eu não vou. Então, e aí você vai lá e pega, você vai lá e peca, você vai lá e toma a decisão errada mediante aquela situação, aquela oferta que está chegando para você. Eu vou mentir ou eu não vou mentir? Eu vou roubar ou eu não vou roubar? Eu vou adulterar ou eu não vou adulterar? Eu vou fazer isso, e você tem a opção de você querer fazer ou não querer fazer. E é por isso que na oração ele fala assim, Senhor, nos ajuda, porque nós precisamos de Deus também para nós não cairmos nas tentações. A palavra do Senhor diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos do Espírito em nós, para que nós consigamos resistir ou fugir das tentações. Senão a gente cai nelas, e cai em todas. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, junto conosco, então Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a nós não cairmos nessas tentações.
Mas além do inimigo querer nos tentar, o inimigo quer nos derrubar. A Bíblia diz assim, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele só vem para isso. E é isso que ele quer fazer com todos nós. Então o texto diz que quando Jesus pede para nós orarmos, além de nós não cairmos nas tentações, é para nos livrar do mal. Porque o inimigo quer matar, roubar e destruir. Mas quem que nos protege é Deus. Quem que nos livra é Deus. Quem que está ali ajudando a gente, falando, olha, é por aqui, filho, não vai aqui. Olha, isso daqui é melhor para você. Quem está fazendo isso é Deus para nós, porque Deus está do nosso lado. Mas o inimigo não está. Então ele está dizendo assim, livra-nos, Senhor Deus, do mal. Por quê? Porque o mal quer pegar a gente. Então quando a gente vê isso, nós entendemos o quê? Nós entendemos o quão dependente nós somos de Deus. Nós somos dependentes dele na questão de cair nas tentações, nós somos dependentes deles na questão de perdoar das pessoas, nós somos dependentes dele na questão de nós sermos libertos e sermos protegidos por ele contra o mal. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nessa oração nós vemos isso. E por nós sermos totalmente dependentes de Deus, nós vemos que o fim dessa oração é, porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória para todo sempre. Não é para mais ninguém. Porque nessa oração, nós vemos o quão dependente nós somos, o quão pequeno nós somos e o quão grande ele é, que a gente fala assim, o reino é teu e o poder é teu e a glória é tua. O reino não é nosso, a glória não é nossa e o poder não é nosso. E quando a gente entende isso, que tudo é dele, para ele e por ele, e que é nele que nós vivemos, que nós existimos e que nós nos movemos, então essa dependência que nós temos dele faz com que nós venhamos a orar de uma forma diferente. Venhamos a orar colocando Deus no centro e não nós no centro. Isso faz com que a gente, quando nós oramos para Ele, nós pedimos para que Ele possa falar para a gente o que Ele quer que nós venhamos a fazer, dia após dia, momento após momento. E durante o dia vai surgir várias situações em que você vai ter que tomar decisão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você fala assim, e aí, Senhor? Eu vou para cá ou eu vou para cá? Não é só de manhãzinha, na hora do almoço, na hora da janta e na hora de dormir. Mas durante o dia... O viver em oração é a cada momento que nós estamos, a gente pensa assim, e agora, Senhor, o que eu faço agora? E agora, Senhor, o que eu faço agora? E se a gente começa a pensar assim, o que eu faço agora, Senhor? O que eu respondo para essa pessoa? Como que eu vou agir agora nesse momento? Se a gente parar para pensar, em a gente pensar, Senhor, o que eu falo, o que eu respondo e o que eu vou fazer em cada um, concordo comigo que as nossas falas e as nossas ações vão ser muito diferentes. Aquele negócio de que as pessoas falam assim, pense antes de falar, poderia ser ore antes de falar. E a gente pensa assim, se a gente fizesse dessa forma o tempo todo, de segunda a segunda, o tempo inteiro, com certeza nós iríamos nos arrepender bem menos das coisas que nós falamos. Com certeza nós iríamos nos arrepender bem menos das ações que nós tomamos. Por quê? Porque nós vamos estar constantemente em oração. Porque nós entendemos o quão dependente nós somos dele. E nós entendemos o quanto ele é o Deus Todo-Poderoso, porque, como diz o finzinho, porque o reino é dele e a glória é dele. E tudo é para ele. E quando nós vivemos dessa forma, nós vivemos diferentes, nós falamos diferente, nós agimos diferente, nós reagimos às situações de uma forma diferente. E isso faz com que as pessoas olhem para nós e falem assim, como é que você consegue ser desse jeito? Aí você fala assim, então, porque eu vivo para a glória do meu Deus. E eu vivo para a glória, e assim Deus vai ser conhecido através da nossa vida. Não pelo que nós apenas pregamos, mas pelo que nós vivemos. E isso vai fazer a diferença. Então, quando nós orarmos o Pai Nosso, que não seja rezar o Pai Nosso, mas que seja orar o Pai Nosso, entendendo cada palavra que está sendo dita ali, para que a gente possa, então, fazer as nossas orações da forma como Jesus nos ensinou. Então, nós vemos assim,
finalmente a gente pode tirar algumas conclusões que a oração do Pai Nosso, nós invocamos, nós chamamos a atenção de Deus. Senhor, a gente, Pai Nosso, né? A gente chama Ele. E a gente mostra para Ele que nós precisamos das coisas, mas as coisas que nós precisamos, nós queremos que seja de acordo com a vontade dEle. Que Ele possa fazer. Nós queremos algumas coisas, mas nós vamos alinhar as nossas vontades à vontade dEle. E nós, além de nós fazermos isso, nós vamos pedir perdão das coisas que nós fazemos. E nós também vamos liberar perdão para as pessoas que precisam de perdão também. E nós, além disso, vamos pedir sabedoria para Deus. Para quê? Para vencermos as tentações, para tomarmos as decisões corretas no nosso dia a dia. E quando nós, então, pedimos essa sabedoria a Deus, Ele nos concede, para que a gente possa tomar a decisão correta e depois não falar assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tal coisa. E sempre nas nossas orações tem que ter um momento de adoração. Você vê que ele termina, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então todas as nossas orações, nós precisamos também ter esse tempo de adorar para reconhecer quem Ele é e lembrarmos quem nós somos. Porque quando nós fazemos isso, e fazemos isso com frequência, não corre o risco da gente inverter os papéis e queremos nos colocar no lugar de Deus. E não corre o risco de nós pararmos de depender dEle em todo o tempo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos, nesta manhã, relembrar dessa oração que o próprio Jesus deixou para cada um de nós. Pai querido, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós invertemos os papéis. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós queremos que venha ao nosso reino, a nossa vontade, da nossa forma, e nós colocamos o Senhor como servo e nós como Deus. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós queremos que o Senhor nos perdoa, mas nós não perdoamos ninguém. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós achamos que nós conquistamos as coisas com o nosso próprio braço, e nós achamos que o que temos e o que somos é por aquilo que nós conquistamos, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria saúde e força, e nós nos esquecemos o quão dependente e o quão necessitado nós somos de Ti, Pai querido. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando a realmente entender quão dependente nós somos de Ti, e o quanto nós podemos viver uma vida segundo a vontade do Senhor a nós, para que nós possamos tomar as decisões de acordo com a Tua vontade, para que possamos perdoar as pessoas assim como o Senhor tem nos perdoado, para que nós possamos, Senhor Deus, também tomar as decisões de acordo com a Tua vontade e nos policiarmos para não cairmos nas tentações. E assim, Pai, viver uma vida que agrada o Senhor, mostrando o Senhor, não nas nossas palavras apenas, mas nas nossas palavras e na nossa vida como um testemunho vivo diante de Ti, quer seja onde estivermos e com quem estivermos, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido através da nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém.